Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem flutuar pela vida sem aquela ansiedade constante no peito, enquanto outras vivem calculando se vão conseguir chegar ao fim do mês? Não estou falando de milionários ou herdeiros de fortunas. Estou falando daquela sensação de respirar fundo e saber que se o pneu do carro furar amanhã, você não vai precisar fazer malabarismo com o cartão de crédito ou ligar para aquele parente que sempre cobra favores de volta com juros emocionais. Existe um número específico que separa essas duas realidades, e posso garantir que é muito menor do que você imagina. Não é R$1 milhão, não são 500 mil, nem mesmo 100 mil. O número mágico que realmente transforma a sua relação com o dinheiro no Brasil é R$50 mil investidos. Agora você deve estar pensando que R$50 mil parece impossível de juntar, especialmente quando em dezembro de 2025 o salário mínimo brasileiro está em R$ 1.518 e o salário médio do trabalhador formal fica na faixa dos R$3 mil segundo dados do IBGE. Mas aqui está o ponto que ninguém te conta. Não estou falando de guardar R$50 mil debaixo do colchão ou na poupança rendendo migalhas. Estou falando de R$50 mil trabalhando para você, investidos de forma inteligente, gerando renda passiva enquanto você dorme, come ou assiste aquele episódio da sua série favorita pela terceira vez. A diferença entre ter dinheiro parado e ter dinheiro investido é a mesma diferença entre ter um carro na garagem pegando poeira e ter esse carro trabalhando como Uber 24 horas por dia. Pingou na rede, é lucro pro gato. Vamos fazer as contas de forma prática para você entender exatamente o que estou dizendo. Imagine que você conseguiu juntar esses R$50 mil e decidiu investir em renda fixa conservadora. Renda fixa é basicamente quando você empresta seu dinheiro para o governo ou para bancos, e eles te devolvem com juros, tipo quando você empresta R$20 para aquele amigo e ele te devolve 25. Com base nas taxas de dezembro de 2025, investimentos seguros estão pagando em torno de 12% a 13% ao ano. Fazendo a matemática simples, R$50 mil te dariam aproximadamente R$6 mil por ano, ou R$500 por mês caindo na sua conta sem você fazer absolutamente nada. Antes que você pense que R$500 por mês é pouco, deixa eu te contar uma história. Conhece o Igor do Flow, aquele podcast que entrevista todo mundo? Agora, imagine se ele de repente virasse dono de uma rede de lavanderias em São Paulo. Bizarro, né? Mas é exatamente esse tipo de movimento lateral que pessoas inteligentes fazem com dinheiro. Eles pegam o capital que está em um lugar e movem para outro onde pode crescer de formas inesperadas. Esses R$500 mensais representam mais de 1/3 do salário mínimo chegando na sua conta todo mês sem você mover um dedo. Para alguém que ganha R$3 mil por mês, isso é um aumento de 17% na renda. É como se você tivesse recebido uma promoção substancial no trabalho, exceto que essa promoção não exige que você fique até mais tarde no escritório ou aguente aquele chefe que tem o carisma de uma porta de banheiro público. Mas vamos falar sobre o verdadeiro motivo pelo qual R$50 mil investidos é o divisor de águas. Não é só sobre os R$500 mensais, embora isso seja ótimo. É sobre o que acontece quando você olha para o futuro. Morgan Housel, autor do livro A Psicologia Financeira, tem uma frase que deveria estar tatuada na testa de todo brasileiro. O composto é o 8º milagre do mundo. Einstein supostamente disse isso primeiro, mas independente de quem falou, a verdade matemática por trás disso é brutal. Juros compostos é quando você ganha dinheiro em cima do dinheiro que você já ganhou. É o seu dinheiro tendo filhos, e esses filhos tendo mais filhos. Se você tem R$50 mil investidos rendendo 12% ao ano e não toca nesse dinheiro por 10 anos, você vai ter aproximadamente R$155 mil, sem fazer absolutamente nada, além de ter paciência. Agora, se durante esses 10 anos você conseguir adicionar apenas R$500 por mês a esse investimento, o resultado final passa de R$260 mil. Você literalmente multiplicou seu patrimônio por mais de 5 vezes. E, antes que você comece a pensar que R$500 por mês é impossível de guardar, deixa eu te mostrar onde esse dinheiro está escondido na vida do brasileiro médio. Uma pesquisa do Mercado Livre divulgada em 2024 mostrou que o brasileiro gasta em média R$400 por mês com delivery de comida.
R$ 400. Isso sem contar as assinaturas de streaming que você nem usa mais, o plano de academia que você frequenta 2 vezes por mês, se tiver sorte, e aquele cafezinho de R$ 10 todo dia que parece inofensivo, mas ao final do mês virou R$ 300. Vamos fazer um exercício mental aqui. Pensa na Maísa Silva, aquela que todo mundo viu crescer na televisão. Agora, imagina se ela resolvesse abrir uma empresa de logística de cargas pesadas, tipo aqueles caminhões gigantes que transportam tratores. Não faz o menor sentido, certo? Mas é exatamente isso que seu dinheiro faz quando você o deixa parado na conta corrente. Ele está trabalhando no lugar errado, fazendo a coisa errada, perdendo todo o seu potencial. Quando você movimenta esse dinheiro para onde ele pode realmente trabalhar, você está fazendo o equivalente a colocar a Maísa para apresentar programas de TV, que é onde o talento dela realmente brilha. Pingou na rede, é lucro para o gato. A questão dos R$ 50 mil não é sobre ostentar ou sobre se sentir rico. É sobre algo muito mais profundo que tem a ver com como nosso cérebro processa segurança e risco. Existe um conceito na economia comportamental chamado de limiar de segurança financeira. É o ponto onde você tem recursos suficientes para cobrir a maioria das emergências sem entrar em pânico. No Brasil, considerando dados do Diese sobre custo de vida médio em 2025, esse limiar gira em torno de R$ 20 a R$ 50 mil disponíveis. Por que esse número? Porque cobre situações como perder o emprego e ter que se virar por 3 a 6 meses, consertar o carro ou a geladeira que resolveu pifar, ou lidar com uma emergência médica sem depender exclusivamente do SUS. Quando você atinge esse patamar, algo interessante acontece com suas decisões de carreira. Você para de aceitar qualquer emprego só porque precisa da grana. Você ganha poder de barganha. Pode negociar um salário melhor porque não está desesperado. Pode recusar aquela vaga que paga um pouco mais, mas que vai sugar sua alma e te deixar parecendo um zumbi corporativo. Pode até arriscar empreender ou fazer aquela transição de carreira que você sempre quis, mas nunca teve coragem, porque, convenhamos, arriscar quando você está há 2 semanas de não conseguir pagar o aluguel é loucura, não é coragem. É a diferença entre um trapezista com rede de segurança e um sem rede. Os dois estão fazendo acrobacias, mas um deles consegue dormir à noite. Agora, vamos falar sobre um fenômeno que todo brasileiro conhece, mas poucos entendem as implicações financeiras reais: o financiamento de carro. O brasileiro médio adora um carro. Isso é cultural, quase genético. O problema é que esse amor incondicional está destruindo o patrimônio de milhões de pessoas. Vou te dar um exemplo concreto com base em dados de concessionárias em dezembro de 2025. Um carro popular financiado em 72 vezes, que parece uma prestação acessível de R$ 1.200 por mês, vai custar no final do financiamento cerca de R$ 86 mil em um veículo que valia 50 mil. Você está pagando R$ 36 mil de juros. Agora, imagine que você pegou esses mesmos R$ 1.200 mensais e durante 6 anos investiu em vez de pagar financiamento de carro. Você teria no final R$ 110 mil. Suficiente para comprar 2 carros à vista do mesmo modelo. Mas espera que a conta fica ainda mais interessante. Enquanto você estava pagando o financiamento, seu carro desvalorizou cerca de 50% segundo a tabela FIPE. Então, aquele veículo de 50 mil agora vale 25 mil. Você pagou 86 mil em algo que vale 25 mil. Isso é o que eu chamo de armadilha da classe média. A pessoa trabalha feito condenada, paga prestações religiosamente e no final está mais pobre do que quando começou. Warren Buffett, que todo mundo conhece, mas poucos seguem os conselhos, tem uma frase que é ouro puro. Não dependa de uma única fonte de renda. Invista para criar uma segunda. No Brasil, isso é ainda mais crítico porque nossa economia é volátil como um adolescente em crise existencial. Ter múltiplas fontes de renda não é luxo, é necessidade. E a forma mais acessível de criar uma segunda fonte de renda para 90% dos brasileiros é através de investimentos. Não é vendendo bolo de pote, não é virando motorista de aplicativo nas horas vagas. É colocando seu dinheiro para trabalhar tão duro quanto você trabalha no seu emprego.
Vou te dar um exemplo prático de como alguém com um salário de R$ 3.000 pode chegar nos 50 mil investidos em menos de 4 anos. Primeiro passo: corta os gastos desnecessários e aumenta a poupança para 20%, o que dá R$ 600 por mês. Segundo passo: negocia aquele aumento com seu chefe ou procura um emprego que pague 10% a mais. Isso eleva seu salário para 3.300. Não aumenta o padrão de vida, continua investindo os mesmos 600 mais o adicional de 300, totalizando R$ 900 mensais. Terceiro passo: pega aquele 13º, restituição de imposto de renda, qualquer dinheiro extra que aparecer e joga direto no investimento. Quarto passo: vende aquela tralha que está juntando poeira na sua casa. Seguindo esse plano com disciplina, em 3 anos e meio você tem seus 50 mil. Pingou na rede, é lucro para o gato. Uma última reflexão sobre por que R$ 50 mil investidos mudam tudo. É a primeira vez na sua vida que você tem um colchão financeiro real que te permite fazer escolhas em vez de apenas reagir às circunstâncias. Você pode escolher sair de um relacionamento abusivo porque não depende financeiramente da outra pessoa. Pode escolher sair de um emprego tóxico porque tem margem de manobra para ficar alguns meses sem salário enquanto procura algo melhor. Pode escolher investir em uma qualificação profissional cara, mas que vai multiplicar sua renda no futuro. Pode escolher empreender naquele sonho que sempre teve, mas nunca teve coragem de tentar. R$ 50 mil investidos não te fazem rico, mas te fazem livre. E no Brasil de hoje, liberdade financeira vale mais que qualquer quantidade de dinheiro no banco.